Bem, então vamos começar. A gente vai começar aqui fazendo as nossas preces iniciais. Então, vamos preparar nosso corpo e mente para a gente contemplar os ensinamentos, o que o Lama tem dito para a gente nesse ciclo de estudos, né? Tome 3 respirações para acalmar o corpo e a mente, trazer a mente para o momento presente. E no momento presente, nós nos conectamos com a presença de Guru Rinpoche, do nosso amado Lama Awa, de todos os mestres e professores que nos inspiram, nos apoiam e nos orientam no caminho. E pedimos as bênçãos a todos, fazendo juntos a prece de 7 linhas. Om. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nurjansan Pema Ge Sardong Pula Yantsen Chogi Nyodrupnye Pema June Je Sudak Kordo Kandro Mampeko Keki Je Sudak Druki Jinji Lapchi Chetsu So Guru Pema Siddhi Hum. Om Orge Yogi Dobjan San Pema Ge Sardong Pula Yantsen Chogi Nyodrupne Pema June Jetsudrak Kordo Kandro Mapeho Keki Jesudak Druki Jinje Lapchi Chetsu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodnan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonanti Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Chodnan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonanti Drola Pentir Sanje Drupacho. Muito bem, estamos conectadas e tomado refúgio. Vamos seguir com a leitura do livro, né? Se alguém tiver qualquer questão a falar, pode abrir aí o microfone a qualquer momento e compartilhar suas dúvidas ou suas impressões ou o que for, tá bom? Na semana passada, nós cobrimos a sessão aqui de perguntas e respostas. Então, a gente está ainda no capítulo 2, a prática de Shamatha. Então, o Lama está dando essas orientações iniciais sobre a prática de Shamatha. Começou falando sobre relaxamento, estabilidade, vivacidade, a importância dessas 3 qualidades da prática. Na sequência, teve a sessão de perguntas e respostas, que nós cobrimos na semana passada. E agora, ele vai falar sobre atenção plena e introspecção. Se nós observarmos aqui de perto, né, a gente que tem aí, está caminhando por essas práticas de Shamatha há um tempinho, pela orientação do Lama Ala, então ele está cobrindo cada fase, cada
cada ponto da prática, desde os primeiros passos, né, até a culminância do caminho. Então, essa é a base, a fundação para o cultivo das quatro incomensuráveis. Por isso, ele traz isso no início para a gente ter muito claro e praticar, principalmente, né, imbuído dessas quatro qualidades e reconhecendo cada uma das experiências que vai surgir quando a gente está dedicado à prática de shamatha. Então, agora, ele vai falar sobre o domínio sobre a atenção plena. O domínio sobre a atenção plena e introspecção. Na maior parte do tempo, a nossa atenção é compulsiva. Nós não queremos, de fato, dar atenção aos pensamentos que nos distraem enquanto estamos meditando, e ainda assim o fazemos. O direcionamento da atenção tem muito a ver com a vontade, mas nem sempre é impulsionado pela vontade. Quando é compulsivo, é provavelmente impulsionado pelos objetos. Por exemplo, se ficarmos enfurecidos, talvez não queiramos nos concentrar naquilo que nos enfurece. E, no entanto, é exatamente para onde a atenção vai. Não é por causa de algum estímulo externo. Poderíamos estar sentados sozinhos em uma sala e, ainda assim, a mente ser compelida a dar atenção a esse objeto enfurecedor. As práticas de shamatha são desenhadas para nos dar não apenas o controle da atenção, mas a liberdade da atenção. Se quisermos prestar atenção à respiração, temos a liberdade de prestar atenção à respiração. Se quisermos prestar atenção em outra coisa, temos liberdade para isso. Então, começa já com esse aspecto, né, que eu acho que é muito claro para a gente, assim, quando a gente senta para praticar, a gente tem a vontade ali de manter a atenção focada no objeto eleito para a prática. Mas a gente sentou, vem um elemento e nos distrai. A mente é compulsivamente impelida, né, a se conectar com esses objetos que surgem e é arrastada. Então, esse é um aspecto importante, assim, não é exatamente a vontade que nos coloca em movimento quando a gente está na prática de shamatha, mas é um hábito, um condicionamento de ser conectado, capturado pelos objetos que surgem. Sejam eles objetos externos ou objetos da própria mente. Memórias, né? Imagens e tudo, pensamentos discursivos, tudo que surge para a mente. Então, o treinamento de shamatha vai nos trazer essa liberdade de realmente ficar onde nós escolhemos ficar, com a atenção permanecer onde nós queremos que ela permaneça, e não ser arrastada automaticamente pelos elementos diversos que surgem. Ter domínio sobre a atenção é um feito extraordinário. Os textos de William James sobre a atenção me parecem muito lúcidos, mas os budistas têm muito a dizer sobre isso também. No contexto budista, o domínio sobre a atenção é mais do que uma realização psicológica. Você não apenas obtém domínio de uma maneira muito significativa sobre sua própria mente, como também o domínio sobre a sua atenção começa a influenciar o seu ambiente. Shantideva, por exemplo, declara que todos os tipos de perigos externos podem ser subjugados quando se obtém domínio sobre a própria mente. Quando descobrimos que a mente se distraiu, uma solução tradicional e testada ao longo do tempo é simplesmente interessar-se mais pelo objeto principal. Observe cada respiração como algo absolutamente sem precedentes. Essa respiração nunca mais voltará. Haverá outra respiração, mas essa é única. Contemple isso com uma qualidade lúcida e com leveza. Isso foi muito bom. 2 respirações seguidas. Que tal 3 agora? Veja se consegue manter essa qualidade de atenção sem se tornar duro e mal-humorado, fazendo caretas em nome da disciplina. Contar pode ser divertido ocasionalmente. Veja se consegue chegar até 10 respirações sem se perder. Então, se tiver sucesso, pratique sem contar por um tempo. Brinque com isso, mas não transforme a contagem em elaboração conceitual. Quando puder simplesmente se interessar mais por cada respiração, é preferível ter um interesse simples do que um interesse complicado. Então, a gente vai começar a nossa prática, né, cultivando essa qualidade da atenção.
primeiro treinando essa habilidade, essa capacidade, né, de trazer a atenção para aquele objeto que nós escolhemos. E quando a gente perceber uma forma de manter o foco no objeto que a gente escolheu, quando a gente perceber que se distraiu, a gente aumenta a vivacidade, aumenta o interesse em manter a atenção naquele foco, né, naquele objeto escolhido. Então, a gente renova o interesse pela prática, a gente intensifica a vivacidade da mente, para manter realmente presente, em contato direto com aquele objeto escolhido, o mais continuamente possível. Então, é um método, né, da gente trabalhar para liberar as distrações, assim, a gente intensificar o foco da prática. E aí o Lama vai trazer esses elementos para a gente. Outra possibilidade é usar a contagem na prática. Então, mas a gente vai ter essa atenção. A contagem traz um elemento de estabilidade, mas a gente vai contar com foco na respiração e não na contagem. A contagem é um elemento só para a gente manter ainda mais focado, mas ela não pode se tornar o objeto da prática. O objeto continua sendo a respiração e não uma elaboração acerca da contagem, né? Então, se a gente se apega na contagem, e o objeto da prática passa a ser a contagem da respiração, e não mais as sensações relacionadas à respiração. Então, quando a gente usar esse método, a gente tem essa atenção, né? De não trazer a contagem como elemento da prática. Então, é isso. Existem duas qualidades distintas da consciência que são cultivadas na prática de shamatha: atenção plena e introspecção. Essas qualidades são definidas muito especificamente no contexto do budismo tibetano, que é um pouco diferente do contexto Theravada. Atenção plena, mindfulness em inglês, é aquela faculdade ou modo de consciência que está diretamente engajada com o objeto familiar. Neste caso, as sensações táteis associadas à respiração. Nesta prática, a atenção plena é um fluxo contínuo e ininterrupto de atenção à inspiração, à expiração e também àquelas pausas entre as respirações. A única tarefa da atenção plena é engajar-se com o objeto com continuidade. É como o bater do coração. Você sempre quer que aconteça. Se não estiver lá, tente recuperá-lo o mais rápido possível. Então, a atenção plena está muito claro, né, gente? Eu vou aqui só bater no martelo de novo, para a gente, na hora da prática formal, a gente ter isso muito claro na nossa mente. A atenção plena é o elemento que vai nos manter conectados com o objeto da prática, diretamente conectados com ele. Quanto mais continuidade, mais estabilidade tem a atenção plena, menos a gente se perde do objeto escolhido. Então, essa é uma das faculdades da consciência, né? A atenção plena, esse fluxo contínuo da atenção direcionada ao objeto que nós escolhemos. No caso das práticas de shamatha, como o Lama Alam orienta, são as sensações relacionadas à respiração. Outros professores, outras metodologias podem orientar com foco em outros objetos, né? Mas aqui dentro do contexto do Lama, que o Lama ensina que a gente está se atendo, a gente vai ter sempre em mente que é a atenção focada nas sensações relacionadas à respiração. Por enquanto, né? Depois a gente vai repousar no espaço da própria consciência, mas isso vem mais lá adiante. Então, a atenção plena é uma das faculdades da própria consciência, né? E a introspecção, que é outro aspecto, né, da qualidade da consciência, tem uma tarefa bem diferente da atenção plena. Ela serve como controle de qualidade em uma fábrica. Enquanto a atenção plena observa o objeto meditativo, a introspecção observa a mente que medita, verificando como está indo. Eu ainda estou tentando controlar a respiração? Estou tagarelando sobre a respiração enquanto pratico? Estou adormecendo? Estou perdido? A introspecção também tem a tarefa de verificar o corpo de vez em quando. Cheque a postura. Os ombros devem estar tão relaxados quanto um casaco em um cabide. Verifique se o seu rosto ficou tenso, se os músculos ao redor dos olhos ou a mandíbula está contraída.
Se você estiver acostumado a praticar, pode sentir que uma postura é confiável e não precisa de muita introspecção. Você consegue sentar na postura e se manter nela. Então, o corpo se mantém relaxado na postura equilibrada. Nas fases iniciais da meditação, ou se você estiver experimentando diferentes posturas, a atenção ao corpo é mais importante. Mas a principal tarefa da introspecção é monitorar a mente, porque a mente tende a mudar mais rapidamente do que a postura. Então, a introspecção é esse elemento da nossa própria experiência mental e da própria consciência que nos permite perceber quando nós nos distraímos, quando nós nos desconectamos do objeto da prática. Então, a gente escolheu sentir a respiração, só um minutinho, assim, de querida. A respiração no abdômen, por exemplo. De repente, a gente foi arrastado por uma memória maravilhosa. E aí a gente percebe que foi arrastado. Isso que nos faz perceber é a introspecção. Simples, né? E é através da introspecção também que nós vamos perceber, notar o corpo, notar quando a gente acumulou atenção e soltou. Lembra que tem uma prática de atenção plena? Não. Eu ia falar uma coisa, vou voltar para o simples. A gente está focado nas sensações da respiração, mas paralelamente, ou como se fosse num campo visual lateral, assim, a gente pode notar o corpo, as tensões que se formaram no corpo, sem se perder das sensações da respiração. Então, esse elemento é uma qualidade da introspecção, é a introspecção percebendo, notando o corpo. Mas o objeto principal que ela vai observar e notar é a mente, porque a mente se modifica muito mais rapidamente do que o corpo, né? Nos carrega com muito mais facilidade do que o corpo tensiona. Os objetos mentais, eles pulam assim enlouquecidamente, né? No início da prática. E o Lama está dando orientação aqui para nós nos primeiros passos do caminho, né? Então, Cindy, querida, cadê você? Sumiu sua mãozinha? Aqui. Pare. Às Tudo vezes bem. eu acho, né? Não sei se seria isso. Sabe essa vozinha que fica na nossa cabeça o tempo todo? Não sei vocês, né? Mas eu tenho, assim, claro, né? Todos temos uma vozinha assim que fica percebendo. Isso seria introspecção, essa vozinha? Tem aspectos importantes de se observar, assim, porque tem uma vozinha interna, que é a tagarelice mental, que é a conversa, né? A fala interna. Aí tem Uhum. um Isso. discurso interno. Então, isso não é introspecção. A introspecção, ela vai perceber e te trazer de volta para o objeto. Se tem, assim, conceituação acerca da experiência percebida, aí já não é mais a introspecção. Aí é um discurso interno, é uma fala, né, mental, que não é a introspecção. Então, a introspecção percebeu que foi arrastado. Através da introspecção, você percebeu. Se você percebeu, o objetivo é soltar. Mas se você percebeu e uma voz interna elabora sobre aquilo que foi percebido, aí já não é a introspecção percebendo. É a mente conceituando, elaborando acerca da experiência percebida. Entendeu? Ficou meio confuso ainda, assim. Não, acho que sim. Acho então que seria a introspecção, ela é um passo anterior a essa vozinha. Isso. A introspecção é assim, você percebeu que se distraiu. Aí ela serve para a gente notar e soltar o que distraiu a gente Uhum. e voltar para o objeto da prática. Então, suponhamos assim, a gente está aqui fazendo uma prática de atenção plena, de uma prática de chamata com foco no espaço da mente. A gente vai só observar os que está surgindo para a mente. Aí surge uma imagem, sei lá, de um doce gostoso que você ama. E aí você vai, percebe, fala, nossa, que doce gostoso. Aí a introspecção fala assim, opa, você foi arrastada por esse doce que surgiu. Solta o doce e volta para a observação do espaço da mente. A introspecção seria esse elemento de reconhecimento e liberação, para a liberação. Agora, se eu continuo, nossa, que doce maravilhoso. Ai, minha mãe fazia uma assim na minha infância que tem, e vou aumentando, né? Trazendo uma história, uma narrativa para aquilo. Aí já é uma tagarelice mental, uma fala interna, não é mais introspecção. Ajudou ou complicou? Cindy?
Mas aí o Lama mesmo vai dizer adiante, só um instantinho, Darcy, para você ajudar a gente aqui também. O Lama mesmo vai dizer adiante que tudo isso que ele está dizendo, orientando, falando aqui para a gente, serve como um mapa, né? Mas a gente só vai perceber realmente na nossa prática. Quando a gente viver essa experiência, notar é na prática. Então, ele vem trazendo esses elementos, orientando, ensinando, falando, mas a percepção clara a gente vai ter quando está na prática. Darcy, querido, manda ver. Eu posso ver se eu compreendi? Sim, manda. Ó, Claro. para mim, introspecção, para ficar claro para mim, introspecção é o nome de uma prática ou o nome de alguma coisa que se faz ou que se deixa de fazer. Ou talvez o ato de perceber, ou alguma coisa desse tipo. Mas aquilo, ou quem, ou o que for, que percebe, não tem nome. Aquilo, ou aquele, ou quem, ou o que for, está sempre lá. Como se a gente fosse para o cinema e tivesse uma tela, você está vendo o filme, e você não está vendo a tela porque a experiência do filme ele está ali maculando a tela que. Qual que é a função da tela? Apenas dar a conhecer. Ela só cognição e luminosidade. Então eu vejo assim, a sua explicação foi perfeita. A introspecção saca, conhece, aí de repente entra aquela voz misteriosa, terrível, que começa a elaborar. Aí vai fazer uma tese de doutorado a respeito da introspecção, né? E aí Sim. desaba tudo. Mas é bom que o mundo desabe, como diz a Jeane hoje de manhã. É Deixa mais ou menos desabar. isso. Por que eu acho que isso é importante? Porque aquilo ou aquele ou o que for que percebe é a instância que tem a primazia sobre tudo na minha vida, no mundo e tudo mais. É da mesma natureza que aquela instância do lama, Alan Wallace, que percebe lá no cantinho dele em Creston, entende? Então eu entendo dessa forma, não sei se complicou. Exato. Mas aí, Darcy, exatamente, eu entendo dessa forma também. Mas aí a gente está um ponto lá adiante ainda, né? Essa sua fala, ela trouxe a gente para uma experiência que está mais adiante no caminho. É adiante entre aspas, né? Porque aqui a gente está num ponto gradual, assim, de reconhecer. Ah, desculpa, então. Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque tudo que você trouxe é verdadeiro e é assim mesmo, né? Bom, na minha experiência também, dentro do que eu tenho entendido das explicações e ensinamentos, né? Mas é porque aí a gente já vai estar, a sua fala traz a gente para uma experiência da natureza da realidade, né? Então, em última instância, ou quase última, né? Vai ser isso. Mas aqui a gente ainda está nessa mente meio enlouquecida, que está arrastando a gente para lá e para cá, né? Então, nesse ponto, a gente vai perceber a introspecção, a princípio, nesse momento, essa faculdade que nos traz essa possibilidade de reconhecimento das distrações. Em relação à mente enlouquecida, eu estou ainda no prezinho, Ah, eu vou ter que pegar vocês ainda. estamos juntos todos, eu acho. Não vou falar da realização de ninguém, né? Mas vou falar da minha. Você fala da sua e cada um fala da sua. Mas é isso, né? A gente vai. Eu acho sempre importante, assim, porque parece que aqui o Lama está falando umas coisas que a gente já viu, e a gente já viu mesmo, né? Mas é muito importante a gente rever e rever para praticar de novo, para quando a gente sentar e tiver as experiências, a gente saber, né, o que fazer com elas. Então a gente rever, rever e rever de novo. Aí aqui a gente está no iniciozinho do caminho de Shamatha. Na verdade, ele está dando uma explicação geral sobre Shamatha, ele vai falar mais específico no próximo capítulo. E aí a culminância é isso, né? Reconhecer que não tem nada, né? Vou ver aqui tem de mensagem. A internet da Rita está péssima. Eu não sei se a minha está instável, mas de vez em quando tem gente que dá uma tremidinha aí mesmo. Então, vamos seguir. Então, a introspecção
Note que a introspecção não está de plantão o tempo todo. Você não precisa ter um controle de qualidade para verificar todos os itens que saem da linha de montagem. Mas é preciso que esse controle entre em ação de forma intermitente. Se a mente se distrair, é tarefa da introspecção reconhecer isso e então você aplica os antídotos deliberadamente para restaurar a atenção plena. Se você acha que a prática está perdendo a força, que a vivacidade se foi e você está se perdendo, também é tarefa da introspecção notar isso e despertar a intenção de lidar com a lassidão. Talvez esteja cansado e seja o momento de encerrar a meditação, fazer uma caminhada ou fazer algo totalmente diferente. Ou talvez você precise insistir um pouco e trazer a vivacidade de volta. A introspecção é o que vai nos ajudar a reconhecer o nosso estado para então usar os antídotos, né? Que o Lama falou atrás, acho que a gente comentou também na semana passada, os antídotos para cada um desses obstáculos que surgem na prática. A introspecção precisa ser mais frequente nas fases iniciais da prática, tanto para a mente quanto para o corpo. Mais adiante, você aprenderá a descansar em uma postura estável e a introspecção não será mais necessária para o corpo. Conforme você progride, a introspecção não é necessária com tanta frequência, mas deve se tornar mais bem treinada e mais aguda. Os tipos de problemas a serem observados tornam-se mais sutis. Se fizer a prática com alguma continuidade, existe a possibilidade de realmente ficar melhor nisso. Depois de vários meses, você pode muito bem descobrir que a agitação grosseira não é mais um problema. Ela ocorre quando a distração mental faz com que você esqueça completamente o objeto da meditação. A respiração já era, e agora você está pensando em sorvete ou pizza, ou em onde você precisa ir às 5 horas. Quando você chega a um ponto em sua meditação onde a agitação grosseira não surge mais, ainda pode surgir a agitação sutil. A agitação sutil é a tagarelice de fundo que aparece nas margens do campo de atenção, mesmo quando você está focado no objeto. Olha aí, Cindy. Podem surgir discursos mentais ou imagens. A introspecção permanece intermitente, mas precisa ser aprimorada. Então, se já passou daquele nível, você já tem praticado, passou daquele nível de agitação grosseira, onde a gente é simplesmente arrastado por qualquer coisa que surge. Aí a gente agora na postura estável, equilibrado, confortável, né, gente, para não machucar a coluna, a gente se mantém por um tempo mais prolongado, conectado com o objeto. Aí vem a agitação sutil. E a agitação sutil vai se manifestar de algumas formas, inclusive nessa tagarelice, que fica como um pano de fundo ali, né? Um pano de fundo. Você está focado na prática, mas tem uma vozinha ali. E aí a introspecção percebe isso também. E aí, o suficiente para não ser arrastado. A gente vai soltar. Então, ela ainda precisa estar presente, mas de forma intermitente. Ela, na verdade, nem no início ela não fica você fica o tempo todo ali, né? Rígida. Então, a introspecção vai, de tempos em tempos, perceber o que está acontecendo, monitorar a qualidade da prática, né? A qualidade da atenção. E aí você pode ir ainda mais longe, até o ponto em que as agitações grosseira e sutil não surjam mais, sendo capaz de sustentar a atenção plena com uma qualidade cada vez mais refinada. Pense nos momentos de consciência como uma carreira de dominós. O espaço entre eles fica cada vez mais estreito. Quando o espaço, que é o intervalo entre os momentos de atenção plena, é muito grande, há lugar para a agitação sutil surgir entre esses momentos. E você tem a sensação de estar fazendo duas coisas simultaneamente. Mas quando a distância entre os dominós começa a diminuir, não há espaço para outras imagens. A carreira de dominós torna-se uma superfície aparentemente suave e contínua de atenção plena focada em seu objeto. À medida que se desenvolve maior estabilidade e a agitação diminui,
tanto a grosseira quanto a sutil, certamente surgirá a lassidão. É como se fosse uma satisfação consigo mesmo, uma complacência. Você descansa no objeto e a nitidez da consciência se vai. Pode ainda existir um certo grau de vivacidade, mas não o suficiente. Você se descuidou da prática. A palavra tibetana para lassidão significa literalmente afundar. Você precisa da introspecção para detectar que este é o remédio e, a partir disso, dar mais intensidade à meditação. Só consigo falar em metáforas agora, mas para combater a lassidão grosseira, você precisará aproximar os dominós um pouco mais e trazer uma faísca mais intensa de vivacidade. Existe até um grau sutil de lassidão, no qual o objeto permanece vívido, mas sem a intensidade plena. A única maneira de saber do que estou falando é seguir em frente e praticar. Caso contrário, é como tentar descrever chocolate para alguém que nunca o provou. No momento em que você supera a agitação grosseira e sutil e remedeia a lassidão grosseira e sutil, tudo fica mais fácil. A partir desse ponto, você não precisa mais da introspecção. Na verdade, a introspecção se torna um incômodo e perturba a meditação. Não é uma linha que você cruza, mas um estágio ao longo do qual você se move gradualmente. Pode haver momentos relativamente breves em sua meditação em que você possa dizer com honestidade: não preciso fazer mais nada, não preciso de introspecção, posso apenas seguir o fluxo. Mas não se apresse para chegar a esse ponto. Note que rapidinho, gente, só abrir aqui um pontinho, né? Então, Lama traz o exemplo dos dominós, né? A carreira de dominós. Cada uma das peças do dominó é um tempo de atenção plena, de atenção mantida focada no objeto. Quando a gente está ainda sujeito à agitação grosseira, é como se os espaços entre as peças do dominó fossem um espaço maior. Ou seja, a gente consegue manter menos tempo de atenção plena focada no objeto. É como se fossem pulsos de atenção plena, né? A gente está observando, pensou outra coisa, observou. Então, esse espaço entre os momentos de atenção plena, ele é mais amplo. E à medida que a gente vai cultivando e desenvolvendo essa habilidade, a estabilidade da atenção, é como se esse espaço entre os momentos de atenção plena fossem diminuindo e as peças fossem se aproximando cada vez mais. Então, num espaço maior, tem a chance de a gente se distrair muito mais. Com coisas, qualquer coisa grosseira que surge nos distrai. Quando esse espaço entre os momentos de atenção plena está diminuído, é menor, a chance da gente se distrair com o que surge nele também é menor. Então, a agitação grosseira diminui ou cessa, mas ainda tem espaço para surgir a agitação sutil. E aí a gente vai mantendo a atenção e trazendo os antídotos, e aproximando cada vez mais essas peças. Elas nunca vão ficar grudadinhas, né? Mas quanto mais próximo e mais atento, mais a gente tem essa habilidade de aplicar os antídotos, mais a gente consegue manter esses momentos de atenção plena, focado no objeto, até o ponto que a gente não se distrai mais. Esses espaços entre as peças, eles não têm nenhum poder de ação, no sentido de que nada que se manifesta por ali captura a nossa atenção, nem agitação grosseira, nem sutil. Aí, nesse momento, a introspecção não é mais necessária. Aí a gente já está caminhando para a realização de Shamatha, né? Então, tudo bem até aqui? O grupo tão caladinho, fica sempre me perguntando se eu estou... Então, vamos seguir mais um bocadinho, né? Falando aqui de introspecção e atenção plena. A introspecção é autorreferencial. Note que a introspecção é autorreferencial, um tipo de monitoramento interno. Quando a introspecção não for mais necessária, porque os problemas aos quais se destinava não estão mais presentes, nesse ponto, a sensação reificada de dicotomia entre sujeito e objeto começa a desmoronar. Resta apenas a experiência, o evento da atenção plena ocorrendo com continuidade e vivacidade. É desse espaço que você vai diretamente para o atingimento de Shamatha propriamente dito.
Esse é um estado avançado, mas você certamente experienciará pequenos facsímiles antes de alcançá-lo. Você terá vislumbres, sentirá seu sabor brevemente quando souber, por si mesmo, ao menos por um tempo, que não existe a sensação de haver um meditante. A dicotomia entre o meditante e o objeto meditativo é algo que precisa ser construído, não é natural. Nós o construímos conceitualizando-o concretamente, dando-lhe forma. Esse é o objeto, esse é o meditante, essa é a meditação. E eu estou indo bem ou não? À medida que você libera esse comentário contínuo, também começa a liberar a construção mais silenciosa de estou meditando. E você libera simplesmente acompanhando mais de perto e com uma continuidade mais firme, aproximando mais os dominós, até que não haja mais espaço para dizer. E, aliás, estou meditando. A gente vai aproximando mais as peças dos dominós, até que essa ideia de um eu que está meditando se dissolva. Não tem um eu que medita e nem que percebe os objetos, né? Então, a gente está caminhando para essa percepção. Tudo bem? Vamos fazer uma prática, então? O que que vocês acham? Para a gente treinar tudo isso, esse elemento de atenção plena e introspecção que a gente leu, né, aqui. Aí eu acho que a gente faz essa prática, e depois, se quiserem, podemos falar um pouquinho, e a gente faz a dedicação para ter um tempinho para a próxima sequência com a G lá do Body Training. Pode ser? Então, vamos fazer uma prática de 24 minutos, conduzida pelo Lama Alan no retiro do Dharma Tolo, onde ele vai trazer essa fala sobre atenção plena e introspecção. Tá bom? Então, antes de tudo, encontrem aí uma postura confortável para o corpo. Se vocês quiserem, podem fechar a câmera. É importante fechar o áudio. Vou deixar todo mundo mudo por esse instante. Deixa eu só achar onde eu botei aqui. Ah, que coisa, não creio que eu... Ah, não, tá aqui. Tá? Posição de corpo. Always let your entrance into the practice be one of release, of letting go. Deixe que a entrada para essa prática seja sempre de relaxar, de soltar. As you rest your body in a state of ease, looseness, Conforme você estabelece seu corpo à vontade, solto, your breath flowing in and out effortlessly. o ar entra e sai sem esforço. And your awareness releasing the burden of grasping and effortlessly coming to rest in stillness in its own place. E a consciência solta a carga, o peso da fixação e repousa em seu próprio espaço sem esforço. Effortlessly still, Quieta, sem esforço, clear,
and cognizant. clara e cognoscente. Then let your eyes be gently open, at least partially open. Então deixe os seus olhos abrirem-se gentilmente e ficarem ao menos parcialmente abertos. Your gaze soft and unfocused, Com o olhar solto, sem focar qualquer objeto. just resting vacantly in the space in front of you, Apenas repousando, solto, no espaço à sua frente. as if you were daydreaming. Como se você estivesse sonhando acordado. Your face totally relaxed, O rosto completamente relaxado, eyes relaxed, natural, unstrained. os olhos relaxados, naturalmente sem qualquer constrição. And from the vantage point of the stillness of your own awareness, let your awareness illuminate the space of the mind and whatever thoughts and images arise. E da perspectiva da quietude da consciência, deixe que ela ilumine todos os pensamentos e eventos mentais que surgem no espaço da mente. The object of mindfulness in this practice is the space of the mind and whatever mental events arise within that domain. O objeto de prática nesta prática é o espaço da mente e qualquer evento que surgir nesse espaço. And if on occasion you can't detect any movement, any appearances within this space of the mind, then simply attend to the space itself. E se em qualquer momento você não puder detectar nenhuma aparência nesse espaço, observe então o próprio espaço. See what you can still ascertain, even in the absence of appearances within this space of the mind. Veja se você pode determinar, mesmo que não haja nenhum objeto, nenhum evento acontecendo, se você pode observar o próprio espaço. And when appearances do arise, appearances or subjective mental impulses, simply be aware of them, observe their nature. E quando alguma aparência surgir ou algum impulso subjetivo surgir, apenas observe
Observe a sua natureza, without attraction or aversion, sem atração e nem aversão, without perpetuating them or terminating them, sem perpetuá-los ou finalizá-los, querendo que eles vão embora, without identifying with them. sem se identificar com eles. Let your awareness be like space, witnessing the formation of clouds and rainbows within the space, Deixe que a without sua, without moving toward or away from them. deixe que a sua mente seja como o espaço, permitindo que as nuvens, os arco-íris se formem, mas sem querer ir na direção deles. In this practice, we do not seek to modify or correct any of the contents of the mind. Nesta prática, nós não tentamos modificar ou corrigir qualquer conteúdo da mente. But this is a shamatha practice. Essa é uma prática de shamatha. So it is necessary on occasion to correct, to balance our flow of mindfulness of the mind. Então, em alguns momentos, é sim necessário corrigir os desequilíbrios da atenção. For this, we need to monitor the flow of mindfulness with introspection, Para isso, nós precisamos monitorar o fluxo de atenção plena por meio da introspecção. and detect as quickly as possible when the mind, when the awareness has been set in motion, captured, carried away into excitation, distraction. E detectar o mais rapidamente possível quando a consciência for capturada, for colocada em movimento por qualquer conteúdo da mente. When you've slipped into unawareness. Ou quando você se tornar inconsciente. As soon as you recognize that, relax, release, and return. Assim que você identificar isso, relaxe, solte o que distraiu você e retorne. But with our faculty of introspection, we also need to recognize as quickly as possible when clarity of awareness diminishes. Por meio da faculdade de introspecção, nós também precisamos detectar o mais rapidamente possível quando a mente se tornar sonolenta. And we slip into a state that's dull, spaced out, vague. Quando nós perdermos a clareza e entrarmos nesse estado de sonolência, nesse estado As soon as you branco. recognize that, balance your attention. Assim que você reconhecer isso, reequilibre a atenção. Refresh, restore, and retain the flow of mindfulness of the meditative object. Renove, traga de volta o objeto da atenção e sustente o foco no objeto da atenção. Recupere o fluxo da atenção plena. And let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Tudo bem. Arrumando devagarzinho, o movimento do corpo, contato com ela. A prática conduzida pelo Lama é sempre superficial, né? E a prática com mais tempo em silêncio, dependendo do estado da mente, pode ser um pouco mais desafiadora. Pode ser arrastado com mais facilidade nas distrações, né? Muito bom, eu acho. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma questão a falar, comentar, reclamar? A gente encerra com essa prática, né? O Lama conduzindo, falando sobre a atenção plena e introspecção, uma prática que chama tá com foco na mente. E aí, na semana, sugiro que vocês pratiquem, se quiserem fazer essa prática de novo, qualquer outra, né? Só não deixem de meditar. Importante para a gente ir cada vez mais aproximando essas peças de dominó, a gente manter a continuidade da prática, né? Então, eu encorajo vocês a praticarem. Vamos dedicar, então? Fazer a dedicação dos méritos do nosso estudo, da nossa prática de hoje. Ah, rapidinho, na semana que vem a gente vai, só botar aqui para a gente ver rapidinho. Na semana que vem a gente entra nesse outro aspecto que também, né, catalisado por Shamatha, né? Shamatha como catalisador de eventos mentais. É um aspecto super interessante para a gente observar, para a gente perceber na nossa experiência e reconhecer isso como eventos mentais também, né? Todos os desafios que surgem a partir desse reconhecimento cada vez mais profundo e sutil da nossa própria experiência mental. Então, a Lama vai falar um pouquinho sobre isso nesse próximo subtítulo e no outro. Então, a gente segue junto na semana que vem, lendo e contemplando esse ensinamento do Lama. Opa, não é isso não, é agora são as preces. Então vamos lá, fazer a dedicação final, e aí cada um nesse momento, cada uma pode trazer à mente, ao coração, aquelas pessoas, ou grupo de pessoas, ou situação, como você deseja dedicar os méritos da sua prática, ou de uma forma mais geral, méritos da prática e do estudo, de todas as virtudes que nós tenhamos cultivado se expandam como benefício para o caminho de todos os seres. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchesi Pani, Tomene Pedana Panjeshin. Geganachi Balontro Pai, Si Betsole Droa Droa Show. Prece de longa vida à sua santidade, Dalai Lama, no reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyuadi Nilduda, Ogimama Dugyune, Doatike Malupa, Dei Salavupa, Show.
Obrigada, queridos e queridas. Obrigada, Aline. Mia, Bem, bem? Beijos, beijos. Obrigada, tchau, boa noite. Cuidem-se.